Olá, graça e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E aqui 4 palavrinhas, façam as suas inscrições, ative o sininho, deixe os seus likes e teçam os seus comentários. Ontem eu li para vocês Efésios capítulo 1, versículo 11, não é? E eu quero ler novamente. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Falei para vocês então que o homem, quando criado por Deus, ele foi criado trazendo uma resposta simplista, porque Deus me criou para o louvor da sua glória, né? Trazendo uma resposta um pouco melhor. Deus me criou para que eu pudesse conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, então relacionar com ele. Só que Deus, ele cria o homem dotado de razão, dotado de arbítrio, e dotado deste livre-arbítrio mesmo, ele faz opção, ao invés de optar em estar relacionando, amando, servindo e conhecendo a Deus, ele faz a opção de tentar ser conhecedor. E ser conhecedor aqui, do ponto de vista de que ele estava tendo aqui a sedução da própria serpente, né? Fazendo conhecedor do bem e do mal como Deus, ser semelhante a Deus. Então trouxe para vocês ontem que com isto, toda forma de conhecimento que o homem adquire é uma forma de conhecimento contra Deus, porque quando ele busca conhecimento, ele está buscando este conhecimento contra Deus, não a favor de Deus. Porque o simples fato de ele estar relacionando com Deus, ele já sabia bem todas as coisas. E assim, ele sendo conhecedor do bem e do mal, todo conhecimento é contra a origem. E todo mal conhecido é contra si mesmo. Então, quando Deus põe o homem dentro deste aspecto probatório de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque necessariamente tentar conhecer o bem era tentar conhecer o bem contra a origem, ou contra o próprio Deus que o criou, e tentar conhecer o mal era alguma coisa que remontava à própria existência do homem pelo ato. O ato de ser rebelde à orientação e à palavra de Deus já começa o mal no coração do homem. Então Deus não cria o mal traz esta disposição de ausência do bem. O bem era poder estar relacionando com Deus, amando, conhecendo e servindo, não é? E aqui agora, quando ele traz a compreensão do mal, o mal é a tentativa de querer conhecer, e este conhecer, ele vai trazer a quebra da origem, e o conhecimento do mal é contra si mesmo. Todo mal conhecido é rompimento da comunhão com Deus. Então o homem só sabe o que é mal, o homem só consegue perceber a maldade depois que ele cai, depois da queda, porque este mal já é um conhecimento contra si mesmo. E o primeiro ato de que o homem já se tornara mal está na demonstração do simples fato de que ele percebeu que estava nu. Quando Deus passa na virada do dia, ele se esconde. E aí o primeiro aspecto da maldade do homem estava justamente em cima deste conceito da malícia, porque então eles, mesmo fazendo para si ali um avental de folhas, eles compreendem que aquilo era apenas uma provisão humana e que provisão humana não tinha aspecto suficientemente capaz de suprir a necessidade de Deus. Eles se escondem, e quando escondem, a pergunta de Deus é simples: comestes da árvore que eu te propus não comer? Não é? Porque então o primeiro ato foi este da percepção da sua própria nudez. Eles conheceram que estavam nus, e assim a gente vai começar a compreender o aspecto da maldade em cima da própria malícia do homem. Com isto, irmãos, Deus falhou na criação do homem por este ter feito opção contra Deus? É uma das questões que a gente sempre vai abordar dentro do pensamento cristão, não é? E a resposta é não.
Deus não falhou. De outra forma, como esta referência bíblica se cumpriria em nós, de Efésios capítulo 1, versículo 11, né? Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E assim, o que o homem pode propor é que de fato ele falhou contra Deus, porque ele foi dotado de razão. Deus não falhou. Deus cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, do ponto de vista da razão, do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista da santidade. Há uma questão teológica aí que racha essa proposta, que a imagem e semelhança que Deus tinha, que o homem tinha para com Deus, ele perdeu totalmente, e chama isso de depravação total da raça humana. Mas outro segmento teológico propõe que ainda o homem, ele guarda algo da imagem e semelhança do homem, porque o homem é dotado de razão, é dotado de conhecimento e é dotado de arbítrio. Ele pode decidir, ele pensa, ele questiona, ele elabora, ele cria circunstâncias, não é? E Deus também, neste aspecto, quando cria o homem assim, ele faz este homem como sendo alguém gregário, porque Deus é a unidade dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, e este homem também, ele percebe a solidão para depois ter a Eva como sendo companheira, para que este homem também pudesse ter a percepção de ser um ser gregário. E neste contexto, o que o homem passa a demonstrar é que de fato ele falhou na sua opção do conhecimento, porque estar com Deus é conhecer bem todas as coisas, estar contra Deus é tatear procurando conhecer alguma coisa. E nesta proposta, o versículo 12 desta mesma carta que eu li para vocês, não é? Efésios capítulo 1, versículo 12, diz que nós fomos criados com um objetivo, não é? Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, mais elaborado, o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Sim, mas o homem pecou e caiu. E depois, em Cristo Jesus, aquele que nos escolheu, aquele que nos elegeu pelo seu sacrifício, pelo sacrifício da cruz, o homem pôde ser redimido, e pela remissão do homem, pelo resgate do homem, pela consciência de que o primeiro Adão, Paulo está falando, ele era carnal, o segundo Adão é espiritual, trazendo aqui esta relação de Adão como homem e depois do próprio Cristo como também trazendo esta condição do homem espiritual, não é? Mas homem perfeito também. Ele vem para quebrar esta genealogia do mal, como eu falei assim para vocês. Assim o homem continua sendo criado por Deus e escolhido em Cristo Jesus. Então o homem que é criado por Deus e o homem faz opção de conhecer contra Deus, ele tem a proposta de poder ser escolhido em Cristo Jesus e predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, porque nele também fostes escolhidos, ou em Cristo Jesus nós fomos escolhidos. Aqueles que pecaram, o pecado de Adão, aqueles que transgrediram a transgressão de Adão, agora estes têm a possibilidade de em Cristo Jesus serem escolhidos, e Paulo está falando neste contexto para o louvor da glória de Deus. Então, de fato, aquele cristão servo, aquele cristão militante, aquele cristão comunidade, corpo de Cristo, este consegue ainda mostrar, não é, a manifestação da glória de Deus, porque fomos criados para o louvor da glória de Deus, ou seja, escolhidos em Cristo para o louvor da glória de Deus. Então você foi escolhido, você foi chamado, ainda que Adão tenha tido aí o seu vacilo de tentar conhecer fora de Deus, e tentar conhecer fora de Deus é conhecer contra Deus e é limitar o conhecimento. Todo cristão ele teve a possibilidade de conhecer em Deus, não fora de Deus, através da obra de Cristo Jesus,
E a Bíblia diz que toda verdade espiritual ela é revelada no meu coração, de tal maneira que não é necessário que ninguém me ensine nada, porque o Espírito Santo continuamente está me ensinando todas as coisas, e um dos aspectos belos do Espírito Santo é que ele está aplicando o plano da salvação, e ele mesmo está nos tomando como filhos adotivos de Deus, e aqui, enquanto o homem é criado em mais semelhança de Deus no paraíso, ele é somente criatura, mas aqui quando o homem é regenerado pelo Espírito Santo, ele de fato deixa de ser criatura e ele se torna filho de Deus. E este é um contextozinho que a gente trabalha também como sendo uitesia, e talvez mais à frente eu vá trabalhar com vocês dois conceitos para compreender bem a queda do homem, chamada de supra e de infralapsarianismo, supralapsarianismo e infralapsarianismo, mas isto também é outro assunto que eu quero deixar mais para frente, e no momento tão somente deixar isto para vocês. Vocês foram criados para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Ainda que o homem tenha falhado, em Cristo Jesus vocês tiveram a oportunidade, e aqueles que ainda não professaram fé, têm a oportunidade de serem escolhidos para a glória de Deus, predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus falhou? Não. Deus nunca falhou, o homem falhou. Porque o homem fez a opção de conhecer, e quando ele conhece o bem contra Deus e o mal contra si mesmo. Por isso a Bíblia está falando que o homem é continuamente mal. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Com isto, amados, mais uma vez quero deixar aqui para vocês, beijo na alma, beijo no coração, Deus vos abençoe nesta terça-feira, de forma rica e abundante.